Olá, meus irmãos, é muito bom estar aqui novamente para compartilhar da palavra do Senhor, para orarmos juntos, para comunicarmos o Evangelho do Senhor. Nós estamos vivendo tempos de confinamento, como todos nós sabemos, e precisamos aproveitar as oportunidades que temos de, por meio das plataformas digitais, interagir. E você tem a oportunidade de fazer o seu comentário, você tem a oportunidade de fazer o seu pedido de oração. Hoje à noite teremos às 18h30 a nossa live, como fizemos no domingo passado, e você é nosso convidado. Convide outras pessoas a se juntar a nós nesse tempo. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus? Nós precisamos de Deus sempre. E num tempo como esse, isso fica muito mais claro. A nossa necessidade da intervenção de Deus na nossa vida pessoal e também na vida daquelas pessoas que estão sendo acometidas por esse tão terrível mal que assola a humanidade. Vamos orar juntos? Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti agora em oração, humilhados e clamando a Tua direção sobre as nossas vidas, clamando a Tua proteção sobre as nossas vidas, clamando o Teu favor por aquelas vidas que já foram contaminadas com esse vírus, clamando a Deus que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor preserve a vida daquelas pessoas que estão hoje acamadas, já com falta de ar, e também por aqueles que são do grupo de risco, por aqueles que estão em países extremamente afetados. Nós clamamos a Tua misericórdia, Pai. Tu és o Deus do socorro bem presente no tempo da angústia, Senhor Deus. Assim como o Senhor operou no passado, nós cremos que o Senhor pode operar também no presente, curando e libertando, ó Deus, dessa terrível chaga que assola a humanidade como um todo, Pai. Deus nos abençoa como igreja, que a nossa fé esteja no Senhor sendo fortalecida e que o Senhor, em meio a tudo isso, possa salvar pessoas, conscientizar pessoas das necessidades que elas têm, de se voltarem para o Senhor, de se arrependerem das suas atitudes erradas e voltarem arrependidos para o Senhor. Nós oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero dar continuidade àquela palavra de domingo passado, em que lemos o texto de Atos 8:31, que diz: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Como é que você está se sentindo? Você está se sentindo preso? É importante como você está se sentindo. Mas eu tenho uma outra pergunta parecida com essa, e na realidade, no fundo, na base, é diferente. A pergunta é a seguinte: como você está enfrentando essa realidade? Isso mesmo. Uma coisa é como você se sente, outra é como você se porta diante de uma realidade como essa. Também gostaria de pensar o seguinte com você: e se essa pandemia demorasse mais tempo e precisássemos ficar confinados por vários meses? Sei que ninguém quer isso, ninguém deseja isso aqui em nosso país, mas a pergunta é: o que aconteceria com a igreja do Senhor? O que aconteceria com a nossa igreja? Ela iria decrescer? Iria esfriar? Agiríamos como impotentes ou buscaríamos o avanço do reino apesar das adversidades? Gostaria que você pensasse sobre isso. Neste sentido, a vida de Paulo nos traz um tremendo exemplo, pois mesmo diante daquela situação em que ele se encontrava, mesmo estando preso, portanto confinado em casa,
ele vivia como livre, ele agia como livre, apesar das adversidades, apesar da sua prisão. O que aprendemos desse texto é que não havia impedimentos no apóstolo. Preste atenção, no apóstolo. Ou de outra forma, ele não colocava impedimentos. Ao contrário, ele vencia os impedimentos. A pergunta é, por que Paulo agia assim? Por que Paulo não se curvava diante dos problemas? Porque Paulo tinha essa postura que nos inspira acerca de como lidar com os problemas. Então, essa resposta não pode passar para nós assim muito rapidamente, porque eu penso que aí há um princípio que se refaz, um princípio que se perpetua no Novo Testamento. Precisamos ser pacientes então nesse ponto. Paulo teve uma atitude interna de quem é livre para proclamar o Evangelho da Graça, porque essa era a maneira como Paulo se via. Esse era o modo como Paulo se entendia, e por isso ele se portava como ele se compreendia, como ele se via. É desse princípio que eu estou falando, que está sendo reforçado aqui, nesse texto. É um princípio que atravessa todo o Novo Testamento. Muitas vezes, a palavra de Deus vem aos homens, ou vai aos homens, com o objetivo de transformar a visão que eles têm de si mesmos, a fim de que depois eles ajustem a visão a essa nova maneira, ajustem as suas práticas a essa nova visão que eles têm de si mesmos. Eles possam viver uma transformação depois que ouvem a palavra e assim se veem de outra forma. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo falou aos discípulos e disse alguns deles eram pescadores, por exemplo, galileus, pescadores, homens simples, homens humildes ali naquele contexto. Jesus chega a eles e diz: vocês são a luz do mundo. Perceba isso. Vocês são a luz do mundo. Quando ele faz isso, ele quer que aqueles homens se vejam como luz e se portem como tal. Há um princípio aí. Ele quer que eles ajam como luz. Porque, olha só o que diz em Mateus 5,16, para confirmar isso que eu estou dizendo. Jesus disse a eles: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Um outro texto que quero usar é o que Deus fala a Ananias. Quando Ananias está ali cuidando de Paulo, Deus fala a Ananias acerca de Paulo, o que Paulo posteriormente ficou sabendo. Deus disse assim, acerca de Paulo: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o que precisa ficar claro para nós é que o que Paulo fazia, ele o fazia porque ele entendia que aquilo era parte do seu chamado. Ou, dito de outra forma, porque aquilo dizia respeito à sua nova identidade em Cristo. Então, proclamamos o reino de Deus porque nós somos cidadãos desse reino, somos súditos do Rei Jesus. Então, olha o que o texto diz ainda mais, que havia uma atitude interna de Paulo, a atitude de quem não cria problemas à proclamação. Paulo buscava solucionar as dificuldades. Ele era, então, alguém que não agravava o contexto difícil que ele encontrava. A ideia que o texto nos passa
é que ele era consciente do seu papel em Cristo e ele era o principal meio para a solução dos problemas. Na verdade, nenhuma realidade outra poderia impedir Paulo de seguir proclamando o Evangelho, de seguir dando frutos. Só uma realidade poderia impedi-lo. Você imagina qual seja essa realidade que poderia impedir Paulo de continuar seguindo o Senhor e dando frutos? O Evangelho seria impedido de avançar na vida de Paulo se acontecesse o que com ele? Nós sabemos que ele já estava preso. Seria a sua prisão que o impediria? Não, a resposta é não. Seriam os riscos de morte? Ele poderia morrer a qualquer instante? Também não, não seriam os riscos de morte. O seu espinho na carne, as suas dificuldades? Também não. O seu problema de vista? Também não. Então, o que poderia impedi-lo? Mesmo tendo todas essas dificuldades, ele prosseguia. O que poderia impedi-lo? Pois bem, o Evangelho não seria levado adiante, e eu posso dizer, ele só não seria levado adiante, mesmo que Paulo estivesse em meio a tantos problemas, se Paulo não tivesse a atitude que teve. Se ele começasse a valorizar as dificuldades e minimizar o seu chamado, minimizar a vontade de Deus na sua vida e o propósito de Deus para ele. No fim das contas, a grande lição que aprendemos aqui com o apóstolo é que nós mesmos, escute isso com muita atenção, nós mesmos é que podemos ser os maiores entraves à proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Você já havia pensado sobre isso? Infelizmente, meus irmãos, nós estamos em um tempo em que muitos cristãos têm a atitude de consumidores e não de servos proclamadores. Como consumidores, nós somos exigentes. Como consumidores, nós exigimos uma boa mensagem, um som adequado no ambiente que estamos, seja na igreja ou onde for, uma boa música. A música tem que ser de primeira, os músicos têm que saber fazer muito bem. Assentos confortáveis são também exigidos, um ambiente climatizado, e por aí vai. Se qualquer um desses itens não estiverem ali naquele patamar de qualidade, alguns começam a reclamar e alguns até deixam de participar daquele grupo, infelizmente. Nós fizemos na Igreja Equatorial uma experiência com a EBD há alguns anos atrás. Mudamos da parte da manhã para a parte da tarde por um tempo experimental, apenas. Todos sabiam, desde quando aprovamos em Assembleia, que seria por um tempo experimental. Mas mesmo assim, isso foi suficiente para que algumas pessoas, pelo menos uma família, com certeza, deixasse a igreja, mudasse para uma outra igreja. E eles me procuraram, disseram: pastor, nós não concordamos com a EBD na parte da tarde, nós preferimos a EBD na parte da manhã. Tudo bem. Eu disse para eles: mas vai ser só por uma experiência, nós vamos ainda avaliar. Mas eles nem quiseram experimentar. Paulo não era um consumidor. Paulo tinha uma outra atitude diante das dificuldades, diante dos problemas. Paulo não estava preso em sua alma àquela casa. Paulo estava livre, e como livre, ele então proclamava de modo desimpedido o Evangelho da graça de Deus, mesmo que estivesse ali confinado num período, num tempo de confinamento. Como é que você está se sentindo? Foi assim que eu comecei, foi assim que eu perguntei no início: como você está se sentindo? Isso é importante. É importante, mas não é essencial. O essencial é quem você realmente é diante dessa realidade.
Você deve agir conforme a sua identidade em Cristo, muito mais do que conforme os problemas e as situações que o cercam. Você tem atravessado essa pandemia como quem agrava os problemas, como quem murmura simplesmente diante dos problemas, ou como quem procura soluções para os problemas. Como quem não se deixa vencer pelas circunstâncias, mas vence as circunstâncias. Como você tem atravessado essa pandemia? Eu gostaria de desafiar você a agir como livre, mesmo estando confinado, a ser uma grande bênção para você mesmo, para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que estão próximos e distantes de você. Você pode ser essa bênção, você pode caminhar com o Senhor em comunhão e caminhar com a sua família em intimidade, em proximidade, e pode também abençoar aqueles que não estão próximos de você, com uma palavra, com uma oração, com a transmissão do Evangelho salvador e gracioso de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos, no nome de Jesus.